No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mineral. Eu sou o Disney de Paula e esse episódio é um episódio especial onde vamos falar sobre minerais críticos e estratégicos, terras raras. O que é isso? Como funciona? Para que serve? E quem vai nos explicar isso, quem é, Rafa? Pois é, nós estamos aqui com o professor Fernando Lindgraf. Ele é da Escola Politécnica da USP, pesquisador, educador e referência em minerais estratégicos. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. O senhor esteve participando da palestra magna aqui da Expo Minério, onde a gente está gravando esse podcast. Uma satisfação receber o senhor aqui. Tive a honra de poder fazer esse convite e conseguir ter o senhor aqui, sabe, da sua agenda aí de compromisso, ter o senhor aqui nesse evento, que é hoje um dos maiores eventos de mineração do Brasil. E falar de um tema tão atual, que são as terras raras. Mas o que é terras raras? Para que servem? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Elas são de fato raras? Raras, Boa pergunta. Então, terras raras na verdade, é um apelido que foi dado 200 anos atrás a um conjunto de elementos químicos. A gente conhece os elementos químicos que a gente conhece, tipo o ferro, o carbono, o cobre, são elementos químicos. Mas a gente nem se lembra muito bem, aqueles que estudaram química e lembram da tabela periódica, eles não lembram muito bem de que tinha uma faixinha de elementos químicos embaixo, assim, que tinha os elementos químicos estranhos, né? Chamava cério, lantânio, neodímio, praseodímio. Aquela turminha ali, aquela linha de 17 elementos químicos que recebem o apelido de terras raras. E elas recebem esse apelido porque... Por que tem um nome conjunto, né? Por que não tem outro conjunto de elementos químicos na tabela periódica que tem um apelido? Por que tem esse apelido? Porque na natureza eles andam juntos. Eles não só estão juntos naquela linha, mas eles andam juntos na natureza. Andam em bandos. Andam em bandos. Onde você encontra um, encontra todos os outros elementos? Exatamente. Que bacana. Eles saem, em geral, a origem é vulcânica, então eles saem do vulcão misturado, mas aí quando a lava solidifica, forma aquele. Eles não gostam das outras coisas, então eles se separam e formam um cristal que tem só eles. Então tem uma tal de monazita, que é um cristal que tem todos eles juntos. Eles são elitistas. Elitistas, super elitistas eles são. E eles só são encontrados em áreas que tiveram alguma atividade vulcânica. Então significa que Mato Grosso possivelmente não tenha terras raras. Então, eu ouvi falar ontem aqui que tem fosfato aqui. Muitas vezes o fosfato está ligado com uma ocorrência vulcânica. Se tem fosfato, eu olharia. O Mato Grosso, então, pode descobrir em pesquisas futuras a existência de terras raras. Presta atenção ali, pode ser que tenha. E eu queria saber por que as terras raras se tornaram tão estratégicas para a economia mundial. Acho que tem o grande motivo é que as terras raras são usadas em ímãs, super ímãs. Os ímãs mais fortes que o homem sabe fazer são ímãs que o composto químico é neodímio 2, ferro 14 e boro. É um composto químico lá, mas que faz o ímã mais forte do que o homem foi capaz de fazer. Então faz 40 anos que esse é o ímã mais poderoso. E daí? Né? E daí que tem um ímã forte, né? Você consegue fazer motores potentes e compactos. E o que você quer num automóvel elétrico? O que você pergunta? Quando você entra na loja para comprar o carro elétrico, a primeira pergunta que você faz qual é? Você pergunta autonomia. Mas é assim, qual a autonomia? Né? É isso que você pergunta. Que é o quê? Quantos quilômetros anda com uma carga? Agora, experimenta colocar um motor pesadão lá.
né? Ele vai andar menos quilômetros. Então você quer um motor compacto e aí precisa desse ímã. Então, isso seria já um motivo importante para isso. Mas tem uma segunda coisa importante. Existem várias armas, um jato militar, um submarino, um drone funciona com esses motores. Então, você já viu que além de uma aplicação importante para a questão energética mundial, tem uma questão militar importante. E aí vem a terceiro motivo de por que eles são importantes. A China dominou esse negócio. Esse é um negócio chinês. Só tem para chinês nesse negócio. O ímã é um negócio chinês. É um negócio chinês. Se você achar um ímã de neodímio na sua frente, é chinês. Por isso que teve aquela questão envolvendo o Trump, da taxação com a China. Exatamente. Né? Ele ameaçou de taxar 100% os produtos chineses para proteger a economia americana. Exatamente. E o Xi Jinping só falou, tá bom, então eu não te entrego mais ímã. No dia seguinte, ele recuou. E esse assunto também entrou na questão tarifária do Brasil. Do Brasil também. Aí ganhou uma projeção ainda maior. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, aí digamos que virou um assunto meio assim. O Trump nunca tocou no assunto. Quem tocou no assunto foi o cara que não era o embaixador. O Brasil não tinha embaixador, acho que ainda não tem. Não tem. Mas era o cara principal lá, o adido econômico. Ele veio conversar com o presidente do IBRAM. Ele não foi no governo. Ele veio conversar com o presidente do IBRAM, que é uma associação, né, de mineração, para perguntar, escuta, podemos fazer negócio? Mas sabe por que eu acho que... O assunto foi politizado. O assunto foi politizado. Sim, então, mas qual é o lance? Eu acho que eles perceberam que a maior mina brasileira, a mina brasileira que está mais avançada de terras raras, a única mina que está operando é americana. Então, por que eles estão preocupados? A menos que o governo brasileiro falasse, você não vai mais poder exportar. A empresa que toca a mina no Brasil pertence aos Estados Unidos, é isso. E fica em que região do Brasil? Goiás. Goiás. Na fronteira com Tocantins. Aonde no Brasil a gente encontra terras raras? Em vários lugares. Esse lugar ali, Goiás, Tocantins, é quente. Tem ótimas minas. Mas Poços de Caldas também tem. É outro vulcão, né? A fama, Poços de Caldas, a cidade, está dentro da boca de um vulcão. E Sabia. Até Pra por mim isso que nem você tinha encontra águas quentes lá. Águas quentes. Quando você falou dessa questão vulcânica, que era originária de... Eu achei, é uma coisa milenar, né? Aconteceu muito... Milhões de anos atrás. E aí ainda existem resquícios disso lá em Caldas Novas. Por conta disso que as águas são aquecidas. Exatamente. E Caldas Novas tem terras raras. Exatamente ali. É o lugar. Lugar abençoado, né? Tem turismo, tem terras raras. Na palestra do senhor também, o senhor falou que terras raras podem ser encontradas também em areia. É verdade, é verdade. Alguém aí dos ouvintes pode se lembrar, se for mais velho, de que tinha um papo antigamente de que as pessoas que estavam doentes com câncer, elas iam para o Espírito Santo, para Guarapari, se cobrir com a areia negra de Guarapari, que era monazita. E aquele minério de terras raras tem urânio e tório, é radioativo. Então, aquilo funcionava como se fosse uma quimioterapia antiga, né? Olha só. Esse podcast vai dar o que falar. Mas vamos lá. Em Goiás, é a região mais quente. É a região onde tem o maior número de terras raras, onde a terra rara tem a melhor qualidade. Você pegou o ponto. Não qualidade, ela difere, né? É qualidade. Não é concentração. Lá a concentração é baixa, é menos de 1%. Ou seja, de cada 1.000 quilos que o trator for lá e pegar, tem 1 quilo de terra rara só que está lá dentro. Então, o teor é baixíssimo. Mas
primeiro lugar, é fácil de extrair. Então não basta passar uma solução, passar um líquido ali, uma água ali por esse minério, que aquela água contendo alguma substância retira as terras raras que estão lá. É pouquinho, mas sai fácil. Agora, melhor do que isso, eu falei que as terras raras são 17 elementos químicos. O mais caro dentre eles é um que chama disprósio. E lá tem um alto teor de disprósio. É pouco, mas no mundo é um ótimo teor. Então, os americanos que têm uma boa mina de terra rara, e que então os americanos não precisam do Brasil para fazer ímã, a mina americana não tem disprósio. Então, o nosso segredo é o disprósio. Eu não entendi. Eu fiquei perdida aqui, assim, química não é meu forte. Não, mas o senhor falou que os elementos são associados, e onde tem um, tem todos. Sim. E como é que esse dos Estados Unidos não contém o disprósio? Ele está dissociado? Tem todos, mas a quantidade de cada um varia. Tem todos, mas esse americano tem 0,1%. Nas terras raras, que já é pouco, se você pegar só as terras raras, tem 0,1% de disprósio. E o brasileiro tem 5% do disprósio. 50 vezes mais. Então, é um negocinho. A China domina o mercado de ímãs porque ela tem tecnologia de produção, ou por que os Estados Unidos não... Porque a economia dos Estados Unidos é muito agressiva, né? Então, o que está deixando ele tão para trás, assim? Pois é, menina. Planejamento. Planejamento? Olha, os chineses perceberam que eles tinham terra rara, uma quantidade... Eles têm muito minério de terra rara lá. Mas eles perceberam isso na década de 80. Então, naquela época, tinha um chinês famoso que era o Deng Xiaoping. Ele era o bambambam lá. O cara que botou a China no caminho do capitalismo. Foi ele, o Deng Xiaoping, que empurrou a China a ser o que ela é hoje, certo? E ele falava, naquela época ele falava, os árabes têm petróleo e a China tem terras raras. Ninguém nem ligava para terras raras. Aí um louco falando de... falando, qual é desse chinês? Exato. Mas o que a China fez? Foi investindo nesse negócio. Então vamos minerar as terras raras e vender o minério. Não vamos mais vender o minério, vamos refinar e separar as terras raras aqui e a gente vende as terras raras separadas. Passa mais uns anos, não vamos vender as terras, vamos fazer o ímã. Então, eu visitei a China em 1992. A China ainda Pequim era um lugarzinho feio em 1992. Lugarzinho atrasado. A universidade estava se transformando em fábrica de ímã. Olha só. Há 33 anos atrás. E naquela época, quando iniciaram, né? O senhor falou que primeiro eles queriam só exportar as terras raras. O que era feito? Exportava para que finalidade? Já era para o ímã? Já era para ímã, sim. Já tinha aplicações importantes de ímã. Em motores. Quer saber uma importante que você tem na sua casa? Sabe a memória do seu computador? Não o notebook, mas é um disco rígido. Disco rígido. Aquilo ali tem um baita de um ímã lá dentro. Desses ímãs aí, que é o que esse ímã permite que... aquilo ali é um tocadisco. Quem é que sabe o que é um tocadisco? Eu não sei. Eu sei, professor, eu sei. E eu sou um pouco mais novo que ela. Então o tocadisco ele tinha um bracinho assim que ia lá na música. Como é que funciona a memória, o disco rígido da memória? Ele tem um bracinho que vai buscar informação. Só que ele tem que ser muito rápido. É o HD, Rafaela, pra você entender. O HD do seu computador, ele tem lá uma agulha que ele fica rodando lá a rotações altíssimas. Entendeu? Ele tem o ímã lá dentro. Ela é lacrada. O ímã posiciona, o ímã controla a cabeça de leitura. Exato. Quando você manda buscar o arquivo, ele faz esse movimento. Que fantástico. Eu achei fantástico, assim. Eu lembro que
começo do governo do Trump, teve um Twitter do Elon Musk, que era até então era aliado dele, que ele falava que se preciso fosse, eles invadiriam a Bolívia em busca de terras raras. Né? Ele não fez, assim, falou de forma tão declarada, mas ele dava a entender isso. Não, o Trump falou que ia tomar a Groenlândia. Ele falou por causa das terras raras. Mas do que adianta ter as terras raras e não ter tecnologia e processamento? Eles estão investindo muito agora. O Trump, o governo americano está fazendo uma coisa que eu não sabia que podia fazer nos Estados Unidos. Eles entraram de sócio na mina. Eu não sabia que tinha... É uma empresa estatal de economia mista, né? De economia mista. Eu não sabia que tinha isso. Nunca tinha ouvido falar. Fizeram agora. Então, eles não só botaram dinheiro na mineração, para quê? Eles garantiram preço. Quer dizer, se o chinês baixar o preço da terra rara, eles mantêm um preço mínimo para essa mineração. Então, uma coisa que eu também nunca tinha ouvido falar. E aí, eles estão bancando, o governo americano está bancando fábrica de imã nos Estados Unidos. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, até para a gente entender de uma vez por todas, o que significa terras raras, minerais estratégicos, minerais críticos. Porque isso causa uma confusão na cabeça da gente. Quando fala, terras raras. Acho que é uma coisa minerais só, estratégicos, minerais críticos. O que é isso? Olha, primeiro, terras raras a gente já combinou que é um apelido de um conjunto de elementos químicos. Isso está claro, certo? E agora, não faz críticos muito tempo, então, não faz muito tempo que as economias principais começaram a discutir essa história de peraí, tem alguns minerais que são críticos, né, que nós precisamos dominar. Então, é um assunto de estratégia que não... Olha, eu acho que tem menos de 20 anos que inventaram isso. E aí, então, aí eles criam listas. Então, você pode procurar. A lista americana de minerais críticos é diferente da lista europeia de minerais críticos, porque, cada local ali precisa de uma coisa diferente. Uhum. Então, você vê, olha só, o nióbio, ele é um material, um material crítico para os Estados Unidos, porque usa nióbio em ressonância magnética nuclear, em trem de levitação que anda em alta velocidade. Então, o nióbio para eles é crítico. Eles não podem ficar sem. O Brasil é o maior fabricante de nióbio do mundo. Então, para ele já não é crítico. É estratégico. É estratégico. Certo? Quer dizer, nós termos o nióbio, para nós é estratégico. Não é crítico. Não é crítico porque temos em abundância. Exatamente. Agora eu entendi. Mais um assunto que a gente vai conseguir, a partir de agora, debater um pouco mais sobre esse assunto. Agora também chama a atenção, professor, o fato do Brasil não ter tecnologia para fazer esses ímãs, para separar essas terras raras, né? Hoje se precisa, se minerar isso no Brasil, precisa mandar para os Estados Unidos ou para a China. Perfeito. O Brasil tem capacidade de, nos próximos anos, desenvolver essa tecnologia? Rapaz, o triste é que nós já tivemos. Oi? Você acredita que em 1950 o Brasil era um país que tinha essa tecnologia de separação das terras raras? Depois da Segunda Guerra Mundial, muita gente ficou sem lar, procurando lugar no mundo. Vieram uns europeus para o Brasil que conheciam terra rara e perceberam que lá em Guarapari tinha areia monazítica. Eles falaram, vamos produzir isso aqui, vamos separar as terras raras. Naquele momento, o governo americano estava já tinha feito a bomba, mas queria continuar aquele negócio. Então ele precisava dessa separação. Lembra que tinha urânio, né, lá na monazita. Então, vamos separar o urânio, vamos vender. Então o Brasil, em São Paulo, para quem conhece São Paulo, na Avenida Santo Amaro, que é uma avenida importante de São Paulo, tinha essa fábrica lá, que durou até 1990. E fabricava ímãs? Não, separava as terras raras. Só separava as terras raras. E aí a aplicação ficava... Aí o governo estatizou, né?
e acabou sendo INB, né? Indústrias Nucleares Brasileiras, que continuaram produzindo as terras raras por um bom tempo em Poços de Caldas. Mas aí a China dominou o mercado, os caras falavam assim, para que eu estou fazendo isso aqui? Ninguém quer comprar. Então a INB, que tinha uma mina no estado do Rio de Janeiro, mas na mesma sequência ali, né? Guarapari, quer dizer, tem terra rara na areia, no sul da Bahia, no Espírito Santo e no estado do Rio. Tudo ali teve um pouco. Então, a INB tinha uma mina de terras raras ali e separava. Mas parou de fazer, porque no Brasil não tinha quem comprasse, nem no mundo, né? Era dominado por chinês. Então, abandonou. E não era o core business do INB, a INB, o negócio era fazer urânio. Então abandonaram. Mas assim, nem a título de desenvolvimento científico, né? Mas Porque assim, é uma questão não estratégica do necessariamente governo, de né? Comercialização. Já estava pronto. Eles sabiam fazer. Não, estava feita a separação. Mas Isso. transformar isso em algo que pudesse ser utilizado. Então, aí eu entrei nessa hora. Conta essa história, professor. Então, por que eu fui na China em 92? Porque nós queríamos fazer imã no Brasil. Naquele momento ali. Quer dizer, o imã foi inventado em 84, esse super imã de neodímio. E eu, junto com um colega da física da USP, professor Frank Missel, meu ídolo e tal, nós juntos começamos a trabalhar nisso. Mais um bando, tinha uns 10 pesquisadores na USP trabalhando com isso aí. Vamos fazer imã. E surgiu uma empresa em São Paulo falando, importou equipamento, eu vou fazer imã. Então, nós nos juntamos a essa empresa, a gente deu consultoria para essa empresa, ela fabricou esses super imãs em São Paulo de 90 a 94. Mas aí, né, quem é que ia... Sabe, o imã chinês inundava o Brasil. Um custo muito menor? Exatamente, aí não dava. Sabe qual era a aplicação? A gente nem... você queria saber onde é que tem imã? Próxima vez que você... Sabe quando você for na padaria e você pedir lá, me dá 200 gramas de presunto que você vai comprar para o seu fim de semana? A balança tem imã, naquela balança eletrônica ali tem imã. E era isso que esse cara em 1990 fazia imã para essa aplicação, para essa balança. E mas como aí, é que tá? Eu penso... Aí eu abandonei, eu que estava nisso aí, minha tese foi animado. Fui para a China, fui para a Alemanha, minha tese era isso aí. Larguei mão, né? Mudei de assunto. E agora tá voltando ao assunto novamente. Agora voltei. Em 2000. Existe uma situação que eu não sei se é lenda, assim, eu sou leiga no assunto. As pessoas falam muito que na China tem cemitérios de carros elétricos. A produção de ímãs, de baterias hoje, ela é suficiente para a demanda de veículos ou está muito aquém do que? Tem duas coisas nessa sua pergunta. Não, é suficiente sim. Suficiente. Mas a reciclagem é um negócio. A Europa, que é um já negócio? tem um bom negócio. Porque reciclagem não é de bateria dos ímãs de terras raras. Os ímãs. Desmonta o motor, tira o ímã, não dá. A reciclagem não é exatamente trivial, mas dá para fazer. Então, os europeus têm vários projetos europeus e no Brasil nós já temos. Em prática. Ainda não é comercial. Ainda é uma pesquisa. Mas em breve vai ser. Esse imã ele vai perdendo força, professor, ao longo do tempo? O que pode acontecer se você esquentar o motor, se o motor esquentar muito, desmagnetiza o ímã. Desmagnetiza. Mas se não esquentar, o ímã pode durar 1 milhão de anos. Uau! Assim, aí a gente entra na falácia popular, né? As pessoas ainda têm receio de carros elétricos. Porque elas dizem, pelo menos aqui, né, na nossa realidade aqui no o primeiro ponto que eu vejo é a bateria do carro elétrico. Elas dizem isso, exatamente, a durabilidade da bateria. Elas falam, se a bateria estragar, é quase o valor do carro. E geralmente, eu estava pesquisando sobre carros elétricos, a bateria tem uma durabilidade de 4 anos. A bateria não, a garantia. Eu entendo que a bateria vai durar 4 anos. Não é isso? É isso, professor? É um item caro. Eu não entendo muito,
nada de bateria, para falar a verdade, né? Sem muito pouco. Mas isso é um problema mesmo. Mas estão sendo desenvolvidas baterias. Esse é um desenvolvimento que não para, né? Os caras estão fazendo sem parar. E a novidade interessante é que o nióbio está sendo usado para aumentar a vida da bateria. Exatamente isso. Então, esse produto... E é mais um mineral que o Brasil tem em abundância. O Brasil tem. E quem está bancando esse desenvolvimento é a empresa do nióbio, é a CBMM. Olha que legal. Você sabe quem é o dono da CBMM, né? Não. A família Moreira Salles. Sabe quem é a família Moreira Salles? O Valtinho Moreira Salles, cineasta. O Walter, né? Salles. O Walter Salles, ele é o dono. Ele é do Banco Itaú? Ele é o dono do nióbio do mundo. Oh, uau! Eu ouvi falar numa palestra do professor Fernando Landgraf que chega a 80% do nióbio do mundo. Jesus amado. Ele é o dono. E uma curiosidade, com relação à mineração, o senhor falou que ela é leve, que a água pode separar esses elementos. Ela é ecologicamente correta? Ela degrada muito o meio ambiente? Como é que é a mineração? Boa pergunta. Isso é meio esquisito. Porque assim, sabe, ficou com uma má fama. Porque na China, quando os caras descobriram essa tal da argila iônica, essa lama que tem terra rara e que tem no Brasil também, quando os chineses descobriram, eles descobriram que era muito fácil de extrair. Então, virou assunto de garimpo ilegal na China. Então, esse garimpo, todo garimpo ilegal, a gente sabe o que faz, certo? Degrada, né? Exatamente. Quer dizer, os caras jogavam a substância lá e pronto, tirava a terra rara e largava o resto lá, a contaminação toda lá. Então, isso depois o governo chinês ficou preocupado com isso porque esse garimpo ilegal era contrabandeado. Então a China não via esse dinheiro, né? Então o governo chinês fez um baita esforço lá para segurar esse negócio e tal. O que aconteceu? Esses contrabandistas descobriram que no país vizinho, que chama Myanmar, o país tem essa argila, essa lama iônica também. Mudaram tudo para lá, eles destruíram. Tem uma guerra civil acontecendo lá agora. Eles tomaram aquela região. Bom, enfim, e lá está todo esse desastre ecológico que está acontecendo lá. Mas isso não quer dizer que não dê para fazer uma mineração cuidadosa, né? Vocês discutem isso aqui nesse evento, certo? Quer dizer, é possível. Claro que minerar tem impacto, mas é possível... Toda atividade tem impacto. Exatamente. É possível ser cuidadoso com isso. Quais elementos que são usados químicos para separar as terras raras? Você faz pergunta difícil, né? Mas eu sei a resposta. Mas ela eu sei a resposta. Eu tinha certeza disso. Ela faz a pergunta difícil, mas é uma pessoa certa. Exatamente. Então, a substância que é usada em todo lugar, na China, todo mundo tem uma substância, é engraçado isso, né? Uma substância que é usada, que é o sulfato de amônio. E aí, o que as mineradoras falam para dizer que o negócio deles é bom, né? Você acredita que o sulfato de amônio é um fertilizante? É? Então, quer dizer... Não vai. Claro que um excesso, né? Todo excesso faz mal, certo? Uhum. Então, se eu ficar tomando aqui uma vitamina D, as pampas, eu vou acabar passando mal, né? Mesma coisa. Então, tem que ter um certo cuidado. Mas não é diferente do mercúrio. Mercúrio faz mal, né? Sulfato de amônio não faz. Agora, não pode exagerar. E já estão sendo desenvolvidas tecnologias para mineração para dirimir esse impacto na hora de minerar as terras raras? Sim. Então, se você vê, se você entrar na internet e procurar por Serra Verde, é o nome da mineradora de terras raras lá de Goiás. Você vai ver fotos da instalação.
Nossa, meu, aquilo é uma fábrica, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Não tem, totalmente diferente daquelas coisas horríveis que a gente vê na foto antiga da China ou foto atual de Myanmar. Então, é possível ser cuidadoso. É claro que, assim, qual é, a meu ver hoje, o maior problema dessa mineração de argila é que ela é uma coisa superficial. Sabe, ela ocorre nos 6 metros, sei lá, 10 metros na superfície. Então, para você minerar terras raras, quer dizer decapar uma área grande. Né? Ela não causa aquela... Você falou que ela é superficial, então ela não causa aquela montanha de rejeito? Aquele buracão. Claro que pode. Se você empilhar os receitos, eles vão virar. Perfeito. Mas a política não é essa. A política é você vai abrir um buraco, processar e devolver para aquele buraco. Sabe? Até para recuperar a natureza depois. Mas assim, já vai estar... essa é a política também da mineração e a gente sabe que não é feito dessa forma, porque o buraco ele é cavado quando você termina de explorar a área, uma área pode durar até 30 anos. Não, mas essa é uma diferença. Quando o seu minério está numa cava, certo? Então, você não para de aprofundar, você abre um buracão. Aqui não, você só está decapando. Então, não vai demorar muito tempo. O que você minerou esse mês, você concentrou, sobrou um rejeito, que você vai devolver ali. Ah, legal. O impacto visual é menor, né? É muito menor. Claro Professor, que agora- vai ter. Agora, nesse cenário todo, como é que fica o Brasil? Então, Somos o segundo maior do mundo em terras grande raras. ponto de interrogação. A resposta para essa pergunta é assim, só Deus sabe. Por quê? Talvez... A China é o maior produtor. Então. O Brasil é o segundo em terras raras. reserva. Em reserva, desculpa. Reserva. A China é maior em reserva. Depois vem o Brasil. Isso. Mas... Mas com tanta reserva, o que isso vai Então, trazer mas aí de que benefício tá. para nós? Aí que tá. Mas quem é o maior consumidor fora da China? Quem é? Os Estados Unidos. Que tem uma enorme de uma mina. Então, será que aquela mina americana atende à necessidade americana? Parece, do Acho ponto que de não, vista senão de ele ia invadir quantidade. Por quantidade, atende. A mina americana tem mais do que, aparentemente, do que os Estados Unidos precisam. Mas não tem o disprósio. Então, a pobre. nossa Voltamos ao chance disprósio. é o disprósio. Coloca esse nome aí na sua agenda, Isso, Rafa. isso. Se Disprósio. você achar disprósio, investe. Investe. Bingo, Bambu Rei, né? O rei. Disprósio tá valendo mais que ouro. Não chega. Quanto tempo, assim, que o Brasil vai levar para desenvolver essa cadeia? boa, Assim, boa, do boa. começo, né, desde a extração até a fabricação de Se ímãs. fosse fazer tudo... Olha, os projetos de mineração. Bom, tem esse Serra Verde que já está com licença de operação liberada. Então, eles podem fornecer já. Lá em Goiás. Os outros 8, 10 projetos que estão fortes por aí, todos eles prevêem 2027, 2028, o que é sempre um otimismo, né? Esses Quando se caras trata tão de sempre mineração, né? Parece reforma, né? Assim, exato. vai durar quanto? 6 meses? 2 anos. É. Né? Mas o ruim de tudo isso é que você concentra esse material e manda para fora. Então ele volta depois para a gente com material muito mais caro, que a gente está mandando matéria-prima e depois vem esse material processado, pagando muito mais caro, deixando muito pouco para a economia brasileira. Mas é isso que os presidentes dos países do terceiro mundo estão discutindo. Então o Lula e o presidente da África do Sul estavam falando, nós não podemos exportar o minério concentrado, né? Mas, e aí? Nós né? temos tecnologia para beneficiar? Não temos tecnologia. Pois é. Perdeu o fio do Perdemos bonde lá atrás. lá A atrás. gente- E a USP? O Então, laboratório lá? Isso, não, tem 3 Politécnico, lugares né? no Brasil. Tem um lugar no Rio de Janeiro, o CETEM, Centro de Tecnologia Mineral no Rio de Janeiro, que estuda esse assunto há anos. Tem um lugar em Belo Horizonte que
faz anos que estuda, e a USP também estuda esse assunto. Então, 3 lugares no Brasil que pesquisam. Mas aí, entre você conhecer cientificamente e você ir para a escala industrial, aí nós estamos falando de 10 anos. Certo? Então, eu acho que se o governo brasileiro, sei lá quem, né, falar assim, então vamos fazer, talvez em 10 anos se a gente tivesse uma planta industrial. Qual é o jeito de fazer um curto-circuito aí, para fazer mais rápido? Se a gente tivesse uma empresa estrangeira que conhece a tecnologia, são pouquíssimas, tem 3, 4. Tem uma na Estônia, porque era uma fábrica russa que ficou na Estônia, 2 na França e uma nos Estados Unidos. Esses 4 poderiam fazer uma joint venture com alguém no Brasil para montar uma empresa. Porque também, se vier uma francesa e montar aqui, nós ganhamos muito com isso, né? Uns empregos, né? A gente vai ganhar 200 empregos. Parabéns, né? Agora, se a gente quiser... Mas a gente ganha conhecimento, e conhecimento não tem preço. Mas transferência de tecnologia que é o mais importante para a gente. Há quantos anos a gente sabe fazer automóvel mesmo? Você conhece alguma fábrica brasileira de automóvel? Não existe. O senhor precisa falar só no microfone. Professor, mais uma vez... Não tinha... Daí pronto. É Gurgel. Troller. Troller, né? Brasileira. Troller era no Motor Ceará. importado. Motor. Mas Gurgel? Motor também importado. Eu só fabricava a carcaça. Só a carcaça? É, motor Volkswagen. Bom, mas o Troller tinha uma puta de uma carcaça. Só carro bonito. Conversamos aqui com o professor Fernando Landgraf, professor da Escola Politécnica da USP. Satisfação nesse bate-papo. Com certeza enriqueceu muito o conteúdo do nosso podcast. É um bate-papo que a gente tinha já agendado em São Paulo, numa visita durante a Peniche. Meses. É verdade. Há quase um ano atrás, viu, Rafa? Não, Mas valeu a pena esperar. A gente já conhecia o professor... Jorge de Tome. O Thomas, né? De Tome. De Tome, perdão. Exato. Que é uma pessoa fantástica. E ele tinha falado muito do senhor, né? A respeito do seu conhecimento sobre terras raras, tudo. E eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou conversar com ele se eu não entendo nada de química? A gente tá falando mas ele entende, você sabe perguntar, então. Ele falou de uma forma... Não, e é legal, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo entendeu tanto quanto eu. Porque ele falou de uma forma muito simples, muito didática. A gente falou de geopolítica, de poder militar aqui, sabe? De uma forma muito... que todo mundo entendeu. Só não falou de imã de geladeira. De imã de geladeira. Essa é a minha especialidade. Pô, mas essas terras raras, vai pra fazer imã de geladeira? Serve também, né, professor? Olha, se você olha os ímãs da sua geladeira. São muitos. Então. Cada amigo que viaja traz um ímã pra mim. Então, dá uma olhada no ímã. Olha se ele for uma coisa com cor de aço inoxidável, sabe essa cor metálica? É ele. Uau! Neodímio. É o neodímio. Tá tem lá em casa, não tô nem sabendo. Você tem neodímio, guarda que isso aí vai valer muito dinheiro daqui pra frente. Pessoal, foi uma satisfação ter aqui o professor Fernando Landgraf, um bate-papo muito interessante, cheio de insights, cheio de informação para você que acompanha o nosso podcast. Agradecemos também você pelo carinho da sua audiência, dizendo que esse podcast aqui é feito com todo carinho, com uma forma de trazer informação a respeito da mineração e como ela está presente no nosso dia a dia. Como você viu aqui, quando se fala de terras raras, está presente em vários equipamentos eletrônicos e principalmente aí nos carros elétricos que fazem parte da nossa transição energética. Então, nosso podcast é um podcast que fala de mineração porque aqui a gente sabe que ele é essencial para a nossa evolução. Obrigado, professor. Eu aqui agradeço a oportunidade de ter uma conversa tão boa como foi essa com você. Demorou, Obrigado, mas saiu e ficou boa. Esperamos ele em outros bate-papos. Com certeza. Um abraço e até o próximo episódio do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio. IBGM. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra. Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim. Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company.